trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda e hoje nós vamos falar de um tema candente, né? O tema é da violência, né? Porque a violência nas escolas, né, que é o tema mais candente que nós estamos tendo aí, mais atual, né, vamos dizer assim, ele tem muito a ver com o quê? Com a própria questão do tema da violência, né? Por quê? Porque se a gente for pensar, né, a gente for analisar as questões aí nas escolas, né, e tal, não é de hoje que nós estamos tendo uma violência escolar. Essa violência escolar, ela já existe já há algum tempo, certo? Se você pegar aí, se você entrar nos relatos aí que nós temos nas secretarias estaduais de educação e tudo mais, você vai perceber que existem, né, nesses lugares, né, nessas fontes aí de informação, várias denúncias de violência escolar. E essa violência está muitas vezes ligada ao quê? Muitas vezes ligada dos alunos para com os professores, né? Então, a violência na escola, ela não é uma novidade, infelizmente, né? O que nós estamos tendo aqui hoje, né, é uma diferenciação aí no sentido de que os alunos, né, que vão ser aí alunos que vão disseminar essa violência no sentido não apenas, né, nas questões de redes sociais e tal, ou que também vão, né, fazer com que haja realmente, né, vão agir de maneira violenta, né, como nós tivemos aí, né, o assassinato da professora e depois a invasão daquele indivíduo lá no sul e tudo mais, né? Então, essa violência é algo diferente, né, onde os alunos também, né, vão fazer violência, ou então vão agir, ou dizer que vão agir violentamente, não só contra os professores, né, contra também os outros profissionais da educação, mas também em relação aos próprios colegas, né, e tal. Então esse é o dado novo, né? E por que então que nós temos esse dado novo, né? Nós temos esse dado novo exatamente porque a sociedade mundial, ela não é a sociedade brasileira só, né? Infelizmente, é a sociedade mundial. Então a sociedade mundial hoje, ela está sendo levada a uma ideia, né, de que as questões que levam, né, os setores sociais, as pessoas e tal, quando existe algum tipo de conflito, as questões têm que ser resolvidas de maneira violenta. Então, esses ataques, por exemplo, né, em relação a colegas, a professores e tal, de maneira muito geral, a gente pode dizer que era muito comum, né, é uma forma de dizer, né, muito comum nos Estados Unidos, né, existiam, né, nos Estados Unidos ataques que eram até periódicos, né, que ficaram famosíssimos e tal, e ataques que acabaram matando dezenas de pessoas, né, em escolas e tal. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham uma particularidade, né? Essa particularidade dos Estados Unidos, ou duas pelo menos, né? Essa particularidade nos Estados Unidos estava ligada ao quê? A uma maior facilidade para porte, né, e também para a compra, né, e uso de armas, né, que isso é muito comum nos Estados Unidos, faz parte da cultura, né, dos Estados Unidos, a questão do cidadão ter armas, né, e tal. E é lógico que isso varia de estado para estado, né, e tal, mas se a gente pensar no geral, isso é uma característica, né, dos Estados Unidos, né? Assim como é uma característica do Canadá também, né? O Canadá é um país, né, que também tem uma tradição armamentista muito grande, né? Eles já, grande parte da população também se arma e tal. Mas aí a diferença que se tem, né, do Canadá para os Estados Unidos são as diferenças propriamente culturais, né? De como é que você resolve conflitos e tudo mais, né? Por quê? Porque no Canadá nós temos uma população infinitamente menor, né, do que nos Estados Unidos. Nós temos uma sociedade um pouco melhor organizada no sentido da distribuição de renda, né? Nós temos no Canadá a necessidade, inclusive, coisas que não tem nos Estados Unidos, né, de uma maneira, né? O Canadá, ele recebe muitos imigrantes, né? Apesar dos Estados Unidos também receber imigrantes, né? Mas o Canadá tem ali uma diversidade étnico-cultural grande, e essa diversidade
ela acaba sendo tratada como uma coisa normal, natural e democrática, né, da sociedade canadense. E também as questões de menos conflitos sociais, menos conflitos raciais, tudo mais, né, no Canadá, fazem com que, mesmo os cidadãos possuindo muitas armas, né, quando você tem um conflito, né, entre cidadãos, entre também partes da sociedade e tudo mais, isso não acabe levando para um tiroteio, né? Então é uma característica do Canadá, apesar de ter bastante arma. Estados Unidos é um pouco diferente, né? Uma sociedade, né, culturalmente a gente pode dizer, né, uma sociedade um pouco mais competitiva, um capitalismo muito avançado e tal, aonde a questão ligada ao sucesso, né, está muito ligada também, né? Essa questão do sucesso está muito ligada à questão da profissão, né? Do sucesso profissional e do dinheiro que você pode ganhar, né? Você sendo rico e tudo mais, né? O que gera, né, muitas vezes nos Estados Unidos, né, uma ideia de que aquela pessoa trabalha muito, aquela pessoa que não ganha muito dinheiro e tal, é um perdedor, né? É um cara que vai ser muitas vezes hostilizado na escola, vai ser ridicularizado na escola e tal, levando, né, as pessoas a ficarem um pouco mais isoladas e tal, e sendo vítimas, né, do que a gente percebe que existe muito, né, nos Estados Unidos, que é a questão do bullying, né, como é chamado, inclusive aqui, né, no Brasil, chama de bullying, né, onde as pessoas, né, principalmente os jovens, crianças, né, que saem um pouco daquilo que é considerado normal, ser hostilizados e ridicularizados, né? Nos Estados Unidos tem muito a ver com a questão das notas, né, você sair bem na escola, você depois sair bem na profissão, ficar rico e tudo mais, né? Enquanto aí na escola você tem aquelas pessoas que se isolam, né? Aquelas pessoas que tiram notas mais baixas, aquelas pessoas que não se destacam nos esportes, né? Os Estados Unidos tem uma característica muito grande das escolas, né? Na questão esportiva, né? Porque grande parte da potência olímpica que são os Estados Unidos, ele tem a ver com a própria questão do esporte nas escolas, né, e tal. E aqueles que não gostam de esporte, aquele que, né, não, ou aquele que sempre perde e tal, etc., ele é ridicularizado, vai se isolando, vai ficando cada vez mais raivoso, né, contra aquelas pessoas, contra aquela sociedade e tal. Aí você junta com a facilidade de se armar, né, hoje com as comunicações, com as redes sociais, né, incentivando pessoas a violência física, né, a violência armada, mas isso gera, né, evidentemente, uma sociedade um pouco mais violenta, né? Então a gente tem isso. Infelizmente, né, no Brasil, nos últimos tempos, nós tivemos também, né, uma exacerbação da violência, né, e de um lado, né, que a gente pode dizer que aconteceu no mundo inteiro, mas também, né, o governo passado, né, o ex-desgovernante, ele de uma certa forma incentivava, né, a questão da violência, questão do armamento e tal, né, exaltava a tortura no regime militar, exaltava, né, um regime autoritário, tentou, né, no 7 de setembro de 2022 dar um golpe, né, de 21, aliás, né, dar um golpe, tentou fazer com que a população quebrasse, né, de maneira violenta as regras democráticas, né? Então, existe aí, né, no Brasil, hoje, né, a gente vai falar um pouco do Brasil porque é a questão que está acontecendo mais agora. Então, quer dizer, infelizmente nós importamos essas características, né, bélicas e americanas, né, dos Estados Unidos, que não se dá apenas, né, individualmente, né? Você percebe que, inclusive, fora, né, nos Estados Unidos como país, ele tem efetivamente uma postura bélica, né? Então, Estados Unidos não tem períodos onde não há uma guerra, né? Então, isso forma nas pessoas também uma ideia belicista, né? Uma ideia de violência, né, e tal, tudo mais, né? Então, o que acontece? Nós temos, né, no Brasil, infelizmente, a importação desse sistema, né? E como, né? E dessa cultura, né? A gente pode até dizer, né? Então, e como
a gente acaba tendo aí problemas sociais seríssimos, né, como o problema do desemprego, o problema da fome, né, o problema das pessoas estarem inseguras em relação à sua própria vida, ao seu emprego e tal, né, porque nós tivemos uma reforma da Previdência, por exemplo, que vai fazer com que as pessoas trabalhem muito mais. O jovem começar a trabalhar agora, nem se sabe se ele vai conseguir aposentar, né, tal, vai morrer antes da aposentadoria, né, devido à mudança. Então as pessoas estão sofrendo, né, uma pressão muito grande, né, na sociedade, seja uma pressão profissional, seja uma pressão também familiar, né, uma pressão que vem também ligadas às questões familiares e tudo mais, né? Então, o que nós passamos a ter no Brasil, né? Uma ideia, né, das pessoas que tinham uma raiva contida poder expressar isso de maneira violenta, né? Uma violência física e uma violência que também estava ligada, né, de uma certa forma, ao porte de armas e tal, que foi incentivado, né? E infelizmente, né, as estatísticas mostram, né, que quando você tem uma pessoa armada, né, a chance dela cometer um crime, né, dessa pessoa cometer um crime, é muito maior do que a pessoa quando ela não está armada, né? Por quê? Porque ela já tem todo um problema dessa pressão social que está acontecendo com ela. Ela tem todo um problema de uma raiva, né, contida e tal. Então, se ela tem uma arma, ela vai pegar aquilo ali para descarregar. Se ela não tem a arma, ela pode, né, colocar para fora a sua violência de uma maneira não tão letal, né? Uma arma de fogo, né? Então você tem essa questão. Isso né, uma coisa que no Brasil vem crescendo muito, né? E aí você junta com uma ideia não só da posse de armas, né, e tal, e da resolução dos problemas de maneira violenta, você junta também a ideia de que existe uma irrestrita liberdade de expressão, né? Então, quando as pessoas exacerbam a sua violência, né, ou até agem violentamente, seja fisicamente, ou seja até no uso de arma de fogo, né, ela está respondendo a um estímulo de pessoas que estão, né, fazendo com que haja, né, esta resposta das pessoas, né? Então, há um estímulo, ou havia pelo menos um grande estímulo por parte do Estado brasileiro, né, das leis e do próprio governo brasileiro em resolver questões de maneira violenta, né? E aí você junta isso com o interesse de disseminar arma na população, né, que são ligados não só ao que tipo de pessoa que pensa isso, mas também a interesses econômicos muito grandes, né, de pessoas que fazem lobby para as grandes indústrias armamentistas, né, e tal. Isso gera, né, uma sociedade com muita tensão, né, porque se a gente pensar, já existe uma tensão social que é efetiva, né, que é inerente à própria sociedade, certo? Então, se você não tenta inibir, né, ou tenta diminuir essa tensão, ela vai explodir mesmo, né? Tá, né? Que é o que aconteceu nos últimos 4 anos no Brasil, entre 2019 e 2022, né? É uma questão de você estimular, né, que essa tensão que é inerente, né, é natural, vamos dizer assim, na sociedade, pudesse ser resolvida com a violência, né, física e a violência também, né, bélica, né, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente precisa ter, né? Já que essa tensão ela é uma tensão que existe na sociedade, então cabe aos organismos governamentais tentar diminuir as tensões sociais, né? Diminuir os conflitos, né? Ou fazer as pessoas entenderem que os conflitos vão existir e que a forma de combater, né, a forma de resolver esses conflitos é o diálogo e é a chegada a um termo de conciliação, né? Então nós temos que ter um governo, né, temos que ter um Estado, temos que ter uma ideia do próprio Poder Judiciário em resolver as questões de maneira dialogada, né, onde a gente vai ter
a imposição de uma cultura de paz. Porque hoje, né, parece que todo mundo quer resolver as coisas de maneira pessoal. Né? Então, eu vou resolver. E não é por aí, né? Porque aí você tem a lei do mais forte. Né? Então, infelizmente, no Brasil, nós temos, né, uma sociedade que é extremamente violenta desde o seu início, né? Desde o início da sociedade brasileira, né? Se a gente pensar a colonização portuguesa, né? Que foi já é um processo violento, né? De tomada das terras dos nativos, né? Inclusive hoje, 19 de abril, antigamente chamado Dia dos Índios, né? Hoje é Dia dos Povos Indígenas. Então, esses povos nativos estavam aqui e foram violentamente assassinados, né, para que o europeu tivesse a terra aqui. Né? Depois, como se não bastasse isso, nós tivemos a escravidão africana. Escravidão africana que era uma violência cotidiana, né? A violência ela se dava até pela forma legal, aonde se estabelecia o tipo de castigo que o ser humano escravizado poderia sofrer, né? Chibatadas e ter, né, os seus dedos, né, apertados, né? Chegava-se às vezes a propor, né, que ele tivesse uma perna cortada, um braço cortado, mas sem dúvida nenhuma, né, a questão da violência ela era algo inerente à sociedade brasileira, estava naquilo que do nascimento e depois se tornou no âmago, né? Então isso a gente já comentou também em outros programas, né? A questão da violência policial, da tortura e tal. Então isso tem muito a ver com aquela questão da escravidão. Por quê? Porque durante 350 anos de escravidão, a escravidão praticamente não foi combatida. Muito pelo contrário, a escravidão foi aceita pela população, né? Como algo natural. E inclusive os castigos, né? A questão da repressão aos escravos que fugiam e tudo mais, isso foi considerado normal. Então o que aconteceu? Nós tivemos na sociedade brasileira sempre a violência como algo, né, característico. Né? Aí tentou-se durante algum tempo fazer um disfarce, né? Porque aqui a terra todo mundo é feliz, porque tem o samba, o carnaval, o futebol, a ginga e tal, parará, o brasileiro é simpático e tal. Não, mas isso é o quê? Isso pode até ser uma característica também, mas não é algo que defina, né, a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, a sociedade brasileira sempre foi definida pela violência. Né? Então, infelizmente não é algo novo, né, isso, né? O que nós temos aí na questão das escolas hoje são pequenos detalhes, né, diferentes. Por quê? Porque se você pensar no geral, é algo que já existe há muito tempo na sociedade brasileira, infelizmente, né? Nós temos aí professores que foram mortos porque denunciaram tráfico de droga na escola, nós temos professores que foram que sofreram agressões físicas e tal. Então isso era uma coisa muito comum, né, já, né, antes de ter essa questão da violência agora, como ela está se colocando, né, aonde ela não está só, né, ligada a problemas às vezes criminais, né, como tráfico e tal, mas é uma violência meio gratuita, né, de um jovem que muitas vezes está com os seus problemas naturais de criança, adolescente, mas de que ele é incentivado a resolver os seus problemas de maneira violenta. Né? Então isso gera algumas diferenças nas questões da violência. Porém, né, a violência, infelizmente, por isso que ela é difícil ser combatida, né? Por isso que é difícil combater. Por quê? Porque é algo que já está na sociedade brasileira há muito tempo. Né? Então hoje nós temos que ter uma reação a esse tipo de violência que está se colocando agora, né? Com disseminação de pânico nas redes sociais e tudo mais, né? Então nós temos que achar alguma forma de combater essas consequências, né? Mas temos que ter também, né, ao longo da resolução dos problemas, o quê? Uma ideia de como nós vamos eliminar, né, esta cultura de violência que nós já estamos tendo no Brasil já
desde a gênese, né, da nacionalidade brasileira. Beleza? É isso então. Trabalhadores do Brasil, grande abraço. Até mais.